Evangelho, sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o último trecho do 5º capítulo do Evangelho de São Lucas. E num dia especial, na primeira sexta-feira do mês de setembro, em que temos a oportunidade de celebrarmos a memória do Sagrado Coração de Jesus. E no dia de hoje, o Santo Evangelho nos traz um ensinamento do Senhor a respeito do jejum. Eis que alguns chegam até Jesus e perguntam-lhe: os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações, assim como dos fariseus, mas os teus não fazem isso. Eles comem e bebem. Eles não praticam o exercício penitencial do jejum. Aquela pergunta trazida até Jesus se torna ocasião nas mãos do Senhor para anunciar a boa nova do Evangelho. Eis que o noivo prometido está no meio de vós. Eis que aquele que veio para celebrar as núpcias está no meio de vós. E essa é a causa pela qual não se jejua, porque estamos num tempo de festa, num tempo de graça, pois o Messias está no meio de nós. Aquilo que poderia se reduzir a uma discussão a respeito da prática de piedade ou do cumprimento das observações da lei de Israel, se torna, na verdade, a ocasião para manifestar o anúncio da Boa Nova. E não apenas isso, para reacender no coração dos discípulos a certeza e a chama da bem-aventurança. Como assim, Padre Fábio? O seguimento de Jesus, como nós acabamos de ver no dia de ontem, ouvindo a primeira parte do 5º capítulo e vendo o testemunho de São Pedro, como Jesus nos alcança na nossa cotidianeidade, como as 3 virtudes fundamentais para seguirmos a nossa vocação como discípulos de Cristo, a caridade, a obediência, a humildade, se manifestam de um modo natural. Como assim, de um modo natural? Você não precisa, às vezes a gente olha para a santidade dos nossos irmãos e para a excelência da obediência, da caridade e da humildade praticada por eles e dizemos de maneira um pouco desestimulada: puxa vida, eu não vou conseguir ser assim, eu estou muito longe de ser assim.
e daí vem o desânimo. Mas quando olhamos o testemunho do apóstolo Pedro, que ontem foi narrado para nós pelo Evangelho de Lucas, tudo muda de figura, porque na cotidianidade do seu trabalho, Jesus chega até ele e Pedro tem a oportunidade de realizar a caridade ali, oferecida por Jesus naquele momento, no seu cotidiano, deixar de lado suas necessidades para ocupar-se das necessidades do Senhor. Deixar de cuidar de si e de seus interesses para cuidar do interesse de um outro. Fazer do seu sacrifício, do seu esforço, da sua dedicação pessoal, um dom em favor da necessidade de um outro, que é Cristo Jesus, que se faz necessitado da ajuda de Pedro para cumprir a missão de anunciar a Boa Nova. É lindo isso, né? E depois, a obediência se manifesta de uma forma muito natural. Jesus propõe a Pedro de ir com a barca mais adiante e lançar a rede. E aí nós vimos aquele comentário de ontem, que não é possível viver a obediência sem que a gente declare diante do Senhor e confie a Ele aquelas realidades que nos impedem, que nos bloqueiam na hora de obedecer. As memórias da vida, aquelas memórias ruins, negativas da vida, uma noite inteira onde não pegaram nada, as frustrações que trazemos conosco, barca vazia, o cansaço de uma fadiga, muitas vezes as frustrações que já tivemos com aquele irmão, na hora de nos relacionarmos com ele, quando Jesus diz, vai e perdoa teu irmão, aquilo dali pode nos impedir, pode nos bloquear. Eu preciso falar com Jesus sobre isso. Às vezes a memória do que já vivemos no passado e das coisas que ele já fez no passado, e o Senhor me diz, vai e ama teu irmão, e isso pode me bloquear, eu preciso falar com Jesus sobre isso. E por fim, a última coisa que nos bloqueia é acreditar que sabemos mais do que ele, do que Jesus, de que temos a clareza maior e completa sobre tudo o que acontece e está por vir na nossa vida. E a gente, às vezes, por acreditar-se melhor do que Deus no entendimento das coisas, nos opomos ao que Ele nos propõe. E Pedro ali chama Jesus de mestre, fala para ele de tudo o que aconteceu, ou seja, entrega suas frustrações e memórias ruins, reconhece que Jesus é alguém que sabe mais do que ele, talvez não tanto assim de pesca, mas sabe mais do que ele em muitas coisas, pois ele experimentou isso na pregação, enquanto Jesus falava na sua própria barca. E por final ele diz, então, Senhor, pela tua palavra eu vou. Não vou por mim, vou pela tua palavra, mas não vou sem antes entregar tudo aquilo que em mim pode me impedir de permanecer na tua palavra. E assim o faz. E assim acontece o grande milagre da pesca, que leva Pedro também no ordinário do cotidiano a cumprir um ato de humildade, reconhecendo sua condição. Se lança aos pés do Senhor. Quantas vezes eu e você, vendo a grandeza de Deus, vendo a potência de Deus acontecendo na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta, nos prostramos por terra reconhecendo a nossa condição e proclamando a condição de Deus, ou seja, proclamando a glória do Senhor. Quantas vezes já fizemos isso? Poucas vezes talvez, né? Entretanto, o apóstolo faz de imediato. Tudo isso, meus irmãos, que ontem vimos, que fala sobre o discipulado, é o Senhor conduzindo, modelando, gerando as ocasiões para a vida de santidade do apóstolo. Ela não aconteceu do nada, mas ela passou e começou na sua cotidianidade e se desenvolveu ali também, dentro dessa cotidianidade. Com que delicadeza o Senhor vai conduzindo a nossa história e conduzindo a nossa vida na bem-aventurança. Por isso, hoje, quando entra o tema do jejum, o Senhor toma consigo
aquilo que seria a ocasião de um discurso sobre, como o padre falava, né? Sobre as práticas da vida de penitência e de oração do povo de Israel, e o transforma em um anúncio da Boa Nova. E depois as imagens que Jesus traz, são todas elas imagens que falam da importância dessa passagem. Vocês estão olhando para essa realidade nova para tentar vivê-la como sempre viveram antes. Mas essa realidade provoca em vocês uma vida nova. E é preciso que se viva segundo essa novidade. Quantas vezes na nossa vida as experiências que fazemos de Deus, o conhecimento maior que temos a respeito das coisas do Senhor, da Igreja, do catecismo da Igreja, nem sempre nos leva a desejar viver a vida à luz dessa novidade. Mas, de um jeito ou de outro, tentamos mais para frente, mais para trás, viver como vivíamos antes. E aí entra aqui o tempo do jejum. Jesus diz que no tempo em que o noivo está presente, não é a ocasião de jejum, pois estamos em festa, porque tem a presença do noivo. Entretanto, acontecerão momentos em que ele será tirado, e nós poderemos pensar assim, no nosso grande itinerário de vida. Tem momentos em que percebemos e caminhamos com o Senhor ao nosso lado, mas tem muitas situações em que, por conta dos nossos pecados, o Senhor é como se fosse arrancado do nosso lado, como se os guardas os levassem. E naquele momento, e nessa hora, melhor dizendo, como é importante o caminho de penitência através do jejum, de penitência e de oração. A penitência e a oração fazem parte desse novo itinerário para ajudar o homem a permanecer dentro das bem-aventuranças que recebeu. São dois tesouros de Deus que terão o seu tempo e o seu espaço. Não são para promover a presença de Deus, mas são para levar o homem de volta a ter nas mãos aquilo que Deus já lhe deu nesse tempo da plenitude, nesse tempo da graça, nesse tempo da bem-aventurança. As bem-aventuranças foram entregues pelo Senhor a nós, como falávamos nas últimas meditações. E na hora de cuidar desses tesouros, descuidamos. E com isso terminamos por perdê-los. E eis que, nesse mesmo tempo da bem-aventurança, nos será entregue também a oportunidade da penitência e da oração para retomarmos nas mãos, ou seja, para reencontrarmos o que foi perdido e para cuidarmos com alegria. Então, não se trata de um jejum e de uma penitência, ou melhor, de penitência e oração para a espera de uma vinda, mas da penitência e da oração para manter o que chegou, o que foi entregue. O Senhor que está no meio de nós. Por isso, toda penitência e oração na vida do cristão, ela leva de volta à proclamação de que Cristo está vivo no meio de nós, de que Cristo permanece conosco e é a nossa comunhão, é a nossa vida. Como é importante termos isso claro. Então, quando a Igreja nos propõe o caminho penitencial, com jejum e abstinência, como exercício de oração para o dia de sexta-feira, ou em algumas outras experiências para quarta-feira, ou abstinência de carne na terça-feira, enfim. São vários os modelos que são apresentados, mas o de sexta-feira é um modelo de excelência, em memória à paixão de nosso Senhor. A Igreja está nos entregando a penitência e a oração como duas graças para que nós possamos recobrar o vigor da vida na bem-aventurança, da vida de bem-aventurança, da vida nova que recebemos em Cristo.
de maneira que cresça entre nós o amor com a qual o Senhor nos uniu, o amor com a qual o Senhor nos amou, para que cresça entre nós o vínculo de caridade, o exercício da obediência e, sobretudo, uma vida de humildade. Por meio da penitência, recuperamos a sensibilidade com a nossa realidade e podemos mais uma vez declarar que o Senhor, de fato, é o nosso tudo, é a nossa força. Peçamos ao Senhor nosso Deus a graça de, nessa sexta-feira, que também celebramos o Sagrado Coração de Jesus, a memória do Sagrado Coração de Jesus, que o nosso coração possa ser renovado pelo vinho novo da palavra, ou melhor, pelo vinho bom da palavra. Que o nosso coração possa ser restaurado com uma alfaiataria divina, onde a roupa outrora rasgada receba o cuidado justo para que não perca nem a sua beleza e nem o seu vigor, ou seja, para que o rasgão não fique maior e para que não fique algo desconjuntado e que não mais chama a atenção pela beleza do todo, mas venha chamar a atenção aqueles particulares estranhos. A gente precisa muito da ação do Espírito Santo para gerar essa harmonia de vida em nós, né? Como a imagem da roupa que foi bem cuidada, estava com um problema, mas o alfaiate veio e cuidou adequadamente e a roupa voltou à sua beleza. Por quê? Porque teve os cuidados justos, na medida justa. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente cresce em exuberância numa virtude e deixa as outras virtudes todas depauperadas. É como se a gente colocasse um grande remendão de pano novo numa roupa que já está toda velhinha. E aí aquele remendo vai esgaçar a roupa, vai chamar a atenção, mas depois também, quando contrair o tecido, vai esgaçar a roupa e pode ser ainda maior, o rasgão. Então, como é importante a gente ter isso presente, né? O Espírito Santo age em nós, não apenas trazendo o vigor numa virtude, como por exemplo, me tornei um homem de oração muito intensa, agora digo 3 rosários ao dia, ou melhor, 1 rosário ao dia, ou seja, digo 3 terços, os 4 terços ao dia, mas em contrapartida, o vigor da paciência continua precário, o silêncio na hora de falar continua muito limitado, a caridade, o exercício da caridade continua ainda algo muito superficial, pouco aprofundado no convívio. As minhas palavras ainda são palavras de guerra mais do que palavras de paz. Então, como é importante pedirmos a potência do Espírito Santo para harmonizar o nosso coração, de maneira que nós possamos crescer em virtudes, mas em todas as virtudes que são próprias do coração de Cristo, em todas as virtudes em que temos necessidade de crescer harmoniosamente, de maneira que a nossa vida seja um testemunho de Cristo que faz em nós tudo novo, odres novos, prontos para receber a beleza desse vinho que vai amadurecer ali dentro e alcançar o melhor do seu sabor. Vinho e odre se movem juntos. Não é um preparado que depois recebe o outro e por fim se arrebenta. É como alguém que, vivendo um encontro com Deus, tenta recauchutar pontos da fé e não viver a fé como uma realidade integral. Às vezes recauchutar pode dar a gente a satisfação de ver algo voando na nossa vida como crescimento espiritual. Só que às vezes é importante que termos a memória disso. Um crescimento lento, mas integral. Vale mais porque aumenta a consistência e o vigor interior do que um crescimento rápido em uma determinada área e o abandono de outras áreas da nossa vida espiritual. Então, peçamos ao Senhor a graça do Espírito Santo e a intercessão do Sagrado Coração de Jesus para que se dê esse crescimento espiritual integral na nossa vida,
de maneira que possamos amar sempre mais o Senhor e viver o autêntico discipulado de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.